A paz do Senhor para todas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. Eu sempre digo que é oportunidade e nós precisamos agarrar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu quero agradecer a irmã Líbia, a irmã Maria José. Estou aqui com a minha amiga Carol, Caroline Fortes, minha parceira aqui de trabalho, minha amiga que Deus tem nos colocado juntas nesse tempo. Deus abençoe sua vida, Carol. Deus abençoe cada irmã que está aqui. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou me apresentar, me chamo Valesca Ribas. Eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, na cidade de Maricá. E eu hoje tô como serva do Senhor aqui para servir, para falar da palavra do Senhor. Confesso que quando nós somos chamadas por Deus para levar uma palavra, a palavra, a gente diz isso já como um hábito, né? A primeira palavra passa em nós, mas é verdade isso. A palavra primeiro passa em nós. E Deus falou muito comigo nessa palavra. Eu fui é, incomodada, impulsionada, e tive que tomar uma posição até referente ao que o Senhor falou comigo. E eu quero dizer para vocês que a Valesca que está falando aqui hoje para vocês não é a mesma Valesca de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, eu era uma Valesca medrosa, uma Valesca, uma filha rebelde, posso dizer assim, porque tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, nós reproduzimos nos nossos comportamentos, através das nossas vivências. E eu falo dessa forma por quê? Porque hoje eu entendo um pouquinho sobre nossos comportamentos. E hoje nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, ele diz muito sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. E hoje eu sou Master em PNL. Eu não sei aqui se alguém sabe o que que é isso, se já ouviu falar nessa palavra PNL, que é programação neurolinguística. Eu preciso me apresentar dessa forma, porque foi através da PNL que o Senhor me deu clareza de quem eu sou. Não que eu não soubesse, mas a PNL veio para me esclarecer que aquilo que um dia eu achei que não teria mais como modificar na minha vida, Deus me ensinou que eu poderia ressignificar. E PNL é sobre isso, é sobre ressignificação. É sobre você. É a palavra de Romanos 12:2. A palavra de Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é PNL, tá? É você entender, ter clareza sobre o que Deus quer da sua vida e cognitivamente a gente diz que a gente sabe, mas na hora da prática a gente não faz. Aí vem os frutos do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso a gente já conhece. Mas o que eu quero trazer hoje? Através da PNL, eu consegui ter mais clareza sobre a palavra de Deus. Hoje eu faço o atendimento em PNL, né? Como a irmã deu liberdade de falar aqui, ajudo pessoas a ressignificarem traumas do passado, situações. Eu fiquei 6 anos sem falar com a minha mãe. Eu não tinha bons relacionamentos por causa dos bloqueios que eu tinha, das situações que eu tinha vivenciado, que eu tinha passado. E muitas das vezes a gente, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, a gente não consegue, por falta de clareza, por falta de posicionamento. E isso tem a ver com comportamento, porque para você se posicionar, você precisa ter
tomar uma atitude, porque as pessoas falam, eu quero fazer, como eu também dizia, eu quero fazer, mas eu não conseguia fazer. Não foi tão fácil. Se eu disser para você aqui, se eu fizer uma pergunta aqui, quem hoje luta contra a sua própria carne, contra a sua mente, contra os desejos da carne? Porque a gente está falando sobre os frutos do Espírito, mas em contrapartida, existem os desejos da carne. E a palavra de Deus diz que os desejos da carne, ele milita contra, contra o teu espírito. Então há uma guerra entre aquilo que você quer fazer, como Paulo já disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Então nós precisamos entender que há uma guerra em que nós precisamos nos posicionar, mas eu preciso me conhecer, saber exatamente como que eu funciono, para que eu venha funcionar melhor. Vou dizer dessa forma. É como eu explico para quem não conhece um pouco da PNL. Porque hoje eu continuo tendo os desejos da carne, eu continuo tendo as minhas guerras espirituais, só que no momento em que você tem clareza de quem você é em Deus e que Deus, ele tem um plano de salvação para a sua vida, sim, mas além do plano da salvação, e é isso que eu quero falar mais à frente um pouquinho, nós precisamos entender que para que nós alcancemos essa salvação, nós precisamos mortificar a nossa carne e viver nos frutos do Espírito. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Até porque eu quero falar um pouquinho que muitas das coisas que nós é, ganhamos ou perdemos tem muito a ver com o nosso comportamento, tá? E quando Deus começou a palestrar comigo a respeito dessa palavra, um dos frutos que o Senhor falou muito forte comigo foi o domínio próprio. E o Senhor me confrontou sobre o domínio próprio, porque ter domínio próprio, muitas pessoas, nós temos dons, talentos, habilidades, nós aprendemos, como eu aprendi também, ferramentas de ressignificação. Só que, de que adianta eu ter todas essas ferramentas se na hora que eu preciso agir, que eu preciso usar, o que fala mais alto é o meu comportamento? E aí eu estou querendo trazer para vocês aqui de uma forma bem clara. Por quê? Porque você, muitas das vezes, tem oportunidades. Vou dar um exemplo. Você é chamado para sentar a uma mesa e você se coloca diante dessa mesa, diante de pessoas. Eu hoje aprendi que pessoas, elas nos conectam ao nosso propósito. Eu que vim de um bloqueio de relacionamento com pessoas, hoje pessoas me levaram, estão me levando a cumprir o meu propósito. Estar aqui hoje é um exemplo disso. Porque se eu não tivesse me conectado com pessoas, se eu não tivesse me conectado a Carol, que hoje a gente trabalha fazendo livros, nós fizemos o livro da Maria José, preciso falar isso aqui também, porque eu acabei não citando. Se eu não tivesse vencido esse bloqueio de comunicação, não tivesse me desafiado, modificado meu comportamento de eu não quero mais ser essa pessoa que não se comunica com as pessoas, que tem problemas de julgamento, porque muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, mas a gente julga o irmão, a gente deixa que a nossa carne ela fale mais alto do que os frutos do Espírito, do que o amor, do que a bondade,
do que a mansidão, a gente não tem paciência, a gente quer que as pessoas elas sejam da forma que nós somos ou que elas pensem como nós. Então, se alguém pensa diferente de mim, eu já não quero essa pessoa perto de mim, eu não tolero essa pessoa. Só que a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, e o amor é fruto do Espírito. E nós estamos na casa do Senhor, mas nós não praticamos. Então, quando eu coloquei aqui, para quem não estava no começo, que essa Valesca de hoje não é a mesma Valesca de 3 anos atrás, é porque a Valesca de 3 anos atrás era uma Valesca que não tolerava, era uma Valesca que julgava, que dizia que amava, mas nas atitudes não condiziam com o mesmo comportamento. Então, quando eu falo que o mau comportamento, ele denuncia muita coisa de ruim que nós temos e ninguém consegue. A verdade é essa, lidar com alguém sem domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você vai ter dificuldade, você vai ter problema de relacionamento com pessoas. E hoje eu entendo de pessoas, eu falo sobre comunicação, porque eu precisei aprender. Eu precisei aprender. Só que quando nós somos desafiados por Deus, até numa live como essa, estar aqui falando para vocês, eu quero que vocês entendam que Deus, ele quando nos coloca algo para fazer, ele vai nos testar. Ele vai nos testar naquilo que ele nos deu na mão para fazer. Vou dar um exemplo, e eu não tenho problema nenhum hoje de colocar aquilo que Deus fala comigo, porque eu sei que naquilo que Deus trabalhou em mim vai servir para edificar a sua vida. Porque a Valesca de 3 anos atrás era aquela Valesca que não aceitava errar. Então, quando eu errava, eu queria esconder o meu erro. Não, ninguém pode saber que eu errei. E isso só me levou a ter problemas, tanto problemas de relacionamento com pessoas, quanto o meu relacionamento com Deus também. Porque uma coisa é você enganar quem está ali, ó, te vendo, não te vendo, na verdade, não vendo o que você está fazendo ou o que você está pensando. Mas quem pode enganar a Deus? Ninguém pode enganar a Deus. Eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa, mas lá no íntimo Deus está olhando para mim e dizendo: não é. Eu não tenho como enganar a Deus. E quando eu recebi a mensagem da Zezé sobre os frutos do Espírito, o Senhor falou comigo muito sobre o domínio próprio. E eu quero falar algo aqui para vocês que eu anotei aqui, que tudo, tudo que nós falamos, a maneira como nós falamos, a forma como você se veste, a forma como você fala, o seu tom de voz, tudo isso comunica para as pessoas. A forma como você domina a si mesmo vem através da sua comunicação. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que você fala com ela e ela te responde rispidamente, sem nem questionar o que você está falando, porque comunicação não é sobre o que a pessoa fala, é sobre o que você entende. Isso é comunicação. Eu posso falar uma coisa e você entender completamente outra. E isso faz com que a gente perca oportunidades, porque a palavra de Deus diz, esteja pronto para ouvir, não é isso? Tiago fala, é, esteja pronto, seja tardio
para falar e pronto para ouvir. E Eclesiastes 5:1 diz que ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Olha isso. E muitas das vezes a falta de domínio próprio vem porque nós não queremos ouvir. Nós queremos tomar atitudes sem nem pensar naquilo que foi falado por alguém ou até mesmo por Deus. Muitas das vezes a gente quer agir e fazer coisas que Deus nem pediu. E isso eu entendo bem, porque por conta do perfeccionismo, eu queria agradar a Deus o tempo inteiro, eu queria ser a filha perfeita. E muitas das vezes, ficar em silêncio já é obediência, já é aquilo que Deus requer de nós. Existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer: há tempo de falar, há tempo de calar. E calar também é obedecer. Qual o tempo que você está? Será que Deus tem mandado você calar e você está se debatendo toda, falando, gritando aos quatro ventos, enquanto Deus está olhando lá do céu e dizendo: não foi isso que eu falei. Muitas das vezes, nós, por falar demais, nós nos intrometemos naquilo que não fomos chamados. Nós precisamos entender que nem tudo a gente tem que resolver, nem tudo a gente tem que se meter. Nós precisamos estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. A Bíblia, em Provérbios 17:28, vai dizer que o tolo calado se passa por sábio. Olha isso. O tolo calado se passa por sábio. Então, dominar a si mesmo é mais do que controlar o seu temperamento. É saber quando falar e quando calar. O tempo de agir e o tempo de esperar. E muitas das vezes nós entramos no vento, entramos na tempestade, porque nós não temos domínio próprio. Situações em que nós passamos que nem deveríamos estar passando, mas nós passamos porque a gente não soube dominar um membro pequenininho, que a Bíblia diz que a língua é o menor membro, mas que ele sozinho incendeia uma floresta, ele bota fogo em tudo. Então, com a minha boca, eu amaldiçoo, com a minha boca, eu abençoo. Com a minha própria língua, eu posso me dominar, ou eu posso perder o controle e botar tudo a perder. A palavra de Deus diz, e aí nós vamos falar aqui para nós mulheres, só tem mulher aqui, né? Que a mulher sábia, ela edifica. Ah, pastor Denilson está aqui, seja bem-vindo. Preciso dar bem-vindo, agora que eu vi. Meu amigo pastor Denilson, seja muito bem-vindo, meu querido. Você é bênção de Deus. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Então, Deus, ele pode nos dar dons, talentos, e através disso, ele nos dá oportunidades. Oportunidades são nos dadas. Eu aprendi a agarrar todas as oportunidades. Estar aqui para mim hoje é uma oportunidade, porque durante muitos anos eu tive medo de, de, do que Deus tinha falado para mim que Ele queria fazer na minha vida. Talvez você esteja aqui hoje e Deus tenha te dado uma palavra, e essa palavra não se cumpriu na sua vida ainda, porque você precisa de domínio próprio. Você precisa se deixar ser dominada pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai, ele é como o vento, que não sabe para onde vai nem para onde vem. Esse é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas quando nós não temos esse esse cuidado, não nos deixamos ser cuidados, ser levadas pelo Espírito Santo de Deus, nós somos levados pelas nossas emoções.
pela falta de domínio próprio. Muitas das vezes Deus ele está falando conosco, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Tudo que eu estou falando para vocês aqui hoje, eu vivi. Eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha domínio próprio, eu não conseguia. Deus falava para mim, não faz, eu ia lá e fazia. Porque as minhas emoções, elas estavam o tempo todo na mão das pessoas. As minhas emoções não eram dominadas por mim primeiro, por- e não eram é, também por Deus. Eu não deixava Deus me guiar. Como tem um hino que diz, né? Eu gosto muito do hino da harpa. Deus vai te guiar com tua forte mão. Aí Deus diz para você assim: vem, filha, eu vou te levar. Aí você fala, ai, não, eu tô com medo. Só que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós precisamos entender que o Senhor é o Deus de amor. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que nunca vai nos deixar. A palavra de Deus diz que se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passar pelas águas, elas não te afogarão. Aonde você estiver, o Senhor ele vai passar com você. Só que nós precisamos entender que ter domínio próprio é deixar as suas emoções, não deixar as suas emoções te dominar, mas ter o controle da sua mente. Entenda bem, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou ser governada por aquilo que Deus tem para fazer na minha vida através de Cristo, através de eu me deixar ser conduzida por Ele. Para mim foi muito difícil entender isso. Talvez para você também seja, porque nós queremos ter o controle na nossa mão. Sabe quando Deus fala para você assim, ó, larga o controle, larga, deixa eu controlar a sua vida, deixa eu dirigir a sua vida. Mas você o tempo todo está lá querendo dominar, querendo controlar. E enquanto você estiver no controle, Deus ele não pode fazer nada. Não é que ele não possa, ele pode todas as coisas, mas ele não faz. Não faz porque você não deixa. Porque você quer estar no controle. E enquanto você não entender que Deus precisa ser Senhor, ter o primeiro lugar na sua vida, antes de você se levantar da sua cama, diga: Senhor, toma meu dia nas tuas mãos. Governe, Senhor, sobre todas as coisas. Ainda, Senhor, que a minha carne estremeça, ainda que as situações da vida, o meu dia a dia, talvez eu preciso hoje pagar uma conta, eu preciso resolver uma situação. Eu não sei qual é o teu problema hoje, mas eu sei que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai terminar. Eu hoje entendo que a palavra que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas são todas as coisas, não são algumas coisas. Então, tudo que acontece é por permissão de Deus. Agora, nós precisamos também entender que o meu comportamento, a minha entrega, Deus, se eu entender que quando eu me calo, o Senhor é quem fala por mim. Talvez você esteja passando por alguma situação que você quer gritar, que você quer esbravejar.
que você quer, sabe? Você fala, Senhor, não estou aguentando mais. Eu preciso explodir. Eu estou a ponto de explodir. Posso falar uma coisa para você? Eu sei que é isso. Aí sabe o que eu faço? Eu fecho meus olhos, eu respiro fundo e falo, Senhor, o que que o Senhor disse para mim? O Senhor disse para eu esperar, né? Então, Senhor, toma nas tuas mãos. Faz o que eu não posso fazer. Entra, Senhor. Aí a gente vai para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Eu preciso do socorro do Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. As pessoas, elas estão olhando para nós e elas estão nos observando. Deixa eu ver o que que ela vai fazer agora. E eu posso dizer uma coisa para vocês? As pessoas ficam assustadas quando elas esperam uma atitude sua que você reage diferente, porque você aprendeu a deixar o Senhor fazer, a ter domínio próprio, a ter os frutos do Espírito, a ter bondade, a ter mansidão. Em 1 Pedro 2 diz assim, ó, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso aqui nos incentiva a ter uma conduta exemplar entre as pessoas que não são crentes, ou até mesmo entre os crentes. Porque muitas das vezes o próprio crente quer olhar, quer que você, deixa eu ver o que que vai acontecer. As próprias pessoas da sua própria casa estão torcendo para que você perca as estribeiras, perca o controle da situação. Só que muitas das vezes é preciso a gente perder o controle. A gente precisa deixar de querer ter o controle o tempo inteiro. A gente precisa entregar para Deus esse controle, entendendo que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E quando nós falamos sobre os frutos do Espírito, como vocês já sabem, eu já falei aqui, que é paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ter domínio próprio, ter o fruto do Espírito é sinal de maturidade. Quando nós nos mantemos firmes, quando nós nos posicionamos, dominamos, temos domínio sobre os nossos comportamentos, nós estamos demonstrando uma maturidade espiritual. E muitas das vezes nós precisamos somente disso para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho vivido um novo tempo de Deus na minha vida. Mas por quê? O que que eu precisei passar para chegar até aqui? Vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Sabe por que que não foi fácil? Porque eu tive que lutar muito com a minha carne. Porque o tempo todo eu dizia, Senhor, eu quero fazer, mas eu não consigo. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu sentia como se eu estivesse dando um passo para frente e 10 para trás. Era literalmente dessa forma. E eu quero ainda deixar para você que se você está vivendo um momento como esse, em que você acha que nada está saindo do lugar, que você tenta e está nadando e morrendo na praia, eu quero dizer para você, só continue. Só continue. Não pare.
Quando eu falo sobre isso, eu me emociono porque eu lembro que eu dizia para Deus: me dá a oportunidade de sair daqui, Senhor. Você tem promessa de Deus na sua vida? Se agarra a ela, porque no meu momento de maior dor e desespero, que eu achava que eu não ia sair daquele lugar, eu dizia para Deus assim: o Senhor falou que tem uma promessa para mim. Se o Senhor é fiel, eu vou esperar porque o Senhor vai cumprir. Não por mim, porque eu não mereço, mas pela tua palavra que não pode mentir. Então não importa o que você está passando, não importa. O que importa é que Deus ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel e a palavra dele não pode mentir. A palavra dele não mente. E eu louvo a Deus por cada vida que aqui está. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você se dispor a estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra não é minha, é do Senhor. Muitas das coisas que nós não vivemos é por causa dos nossos próprios comportamentos, porque nós precisamos entender que à medida que nós nos posicionamos diante de Deus, não tem como o Senhor não abrir a janela do céu. A palavra de Deus diz que fazei prova de mim, seja na vida financeira, como diz a palavra, para você que é fiel nos dízimos, nas ofertas. A palavra de Deus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me achareis. Percebe? É sempre nós que temos que dar o primeiro passo. Nós precisamos crer. Deus, ele está lá na sua infinita glória. Nós é que precisamos entender o quanto nós carecemos e precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre nossas vidas. Mas nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós não queremos nos humilhar diante de Deus. A palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos, o Senhor, ele nos exaltará. É nos humilhar, não é diante do homem, é diante do Senhor. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Mas o que ele tem encontrado em nós? Um coração duro, um coração rancoroso, um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos mostre, mas que você esteja disposto, disposta a quando o Senhor mostrar, você dizer: Senhor, eu sou isso mesmo, mas me limpa. Porque um dia eu não quis aceitar quando Deus me mostrou, porque eu fiz esse pedido a Deus: Senhor, me mostra quem eu sou. E quando Deus mostrou, eu falei: não, eu não sou essa. Só que um dia, depois de muito lutar com Deus, depois de não querer aceitar o processo, porque só cumpre, só vive o propósito quem passa pelo processo, quem suporta o processo. Quando eu disse para Deus: Senhor, eu vou passar, eu, eu sou isso tudo mesmo aí que o Senhor falou, agora o Senhor me limpa, o Senhor me ajuda, me dá o passo a passo do que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir perdão para quem? Para quem que eu tenho que pedir perdão? O que que eu tenho que tirar de dentro de mim? Qual é a sujeira que tem que sair? E quando eu fui fazendo isso, dia após dia,
dia após dia. Porque não adianta você querer, de um dia para o outro, resolver uma vida inteira. É uma coisa de cada vez. Resolve uma hoje, amanhã você resolve a outra. Mas pergunta para você hoje: se o rio não está fluindo na sua vida, se a sua vida não está andando, começa a perguntar para Deus: Senhor, onde que está? Onde que eu errei? Onde que eu preciso me consertar? Onde que eu preciso avaliar? E Deus vai te mostrar. Mas quando Ele te mostrar, aceite. Diga: Senhor, muito obrigada. Porque na hora a gente não quer aceitar. Mas se a gente entender o tamanho da misericórdia e graça de Deus, antes de entrar aqui com vocês, eu estava aqui orando, chorei até, falei: Senhor, muito obrigada. Porque quando eu olho lá atrás, quem era eu? Eu achava que eu nunca chegaria até o dia de hoje, mas eu tomei uma decisão que mudou a minha vida. Meu comportamento precisa mudar, a minha fala precisa mudar, a minha mente precisa mudar. E nós precisamos começar daqui. Ó. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Então, eu quero que você, que está aqui nessa noite, reflita o que você tem deixado te dominar, o que tem sido mais forte, e se renda, só se renda. Baixe a guarda, para de lutar com Deus. Deus está dizendo para você, fica, então fica. Ele disse, vai, então vai. Ele disse, silêncio, então fica em silêncio. Porque no silêncio Deus trabalha por você. Tem até um hino, né? No silêncio Deus trabalha por você. De tudo, Deus é bom. Deus é bom. E Deus te ama. E como foi me dada a oportunidade, eu quero deixar aqui o apelo, o convite. Se existe alguém que gostaria de voltar para Jesus, que está afastado, que quer se reconciliar, essa é a sua oportunidade. Deus te ama, Deus tem uma obra linda na sua vida e que você possa se permitir deixar o Senhor cuidar de você, como filha, como filho amado. Porque só quando eu entendi quem eu era, verdadeiramente, eu comecei a me deixar, a me permitir ser cuidada pelo meu Pai, que me ama. Amém?